E aí, galera? Eu, Lennon Portes, do canal Lennon Portes 3. E eu, professor Flávio Harley, do canal Flávio Harley Games. Mas vamos falar de história pra vocês aqui. E hoje a gente tem uma novidade antes de a gente começar, que é o seguinte. Nós combinamos, só que a gente não pode contar exatamente o que nós combinamos. Tem que cuidar, tem que cuidar. Mas se você tá assistindo esse Falar de História pela primeira vez, vou deixar aqui os cards dos outros dois. Que foram de tão história. bons demais, mas é incrível. Idade Média e Papado. Exatamente. Junto com esse e com os próximos que virão, tá? Nós vamos formar um crossover lá no final, em um Fala de História, que vai explicar para vocês um apanhado, né? Que vai conectar todos os falacons de história, tá bom? Vai ser bem excitante, bem incrível. Eu tenho certeza que você vai amar e vai curtir, porque a história é uma receita. Sabe o que eu quero pedir para vocês de coração? De coração? Às vezes, história não é o meu forte, não curto história. Mas pode compartilhar com os amigos. Cara, compartilha às vezes o seu pai. Às vezes não deu aquele gatilho ainda para gostar de história. O seu pai, sua mãe, sua tia gosta de história, fala, pô, se vocês curtem história. Então assiste o professor Harley e também o Lennon, que eles estão falando de história. Hoje nós vamos falar de um cara chamado Gengis Khan. E não é aquela música, não é aquele grupo musical Gengis Khan, né? Tem um musical Gengis Khan. Não é o Gengis Khan, tá bom? Olha só, mas antes da gente liberar aqui o professor para ele contar para vocês tudo sobre Gengis Khan, como sempre eu vou fazer um início para vocês. E o que seria do Falacon sem o orquestramento do nosso amigo Lennon Portes, que é brilhante. Vamos lá então. Os povos da época do Gengis Khan, um pouco antes e um pouco depois, sempre tiveram o que a gente chama de dinastias. Sim. Né? Eles sempre tiveram lá os seus imperadores, seus reis, faraós, deuses. Muitos líderes se autoproclamavam deuses. Verdade, as teocracias, né? Então o que acontece? O homem, desde lá das primeiras sociedades, ele sempre precisou e talvez, infelizmente ou felizmente, sempre vai precisar de um líder. Sim. Seja para ter uma organização, seja psicológica, né? Seja para ter uma organização, seja para cobrir esse lado dependente social do ser humano. Se você parar para pensar, na época dos faraós, os faraós dominavam até um certo momento, né, que eles se proclamaram deuses. Aí eles conseguiram não só ter as pessoas que realmente eram empregados deles, sim, como eles começaram a ser adorados pelos seus fiéis ali, pelos seus súditos, né? E aí você puxa para a China, na China, como, não só na China, mas como também os bárbaros e outras sociedades, eles dominavam pela força, pela fama de líderes terríveis, líderes, né? Foram muitos líderes que ficaram famosos por toda a Europa, Eurásia, Ásia, enfim, né? E entre todos esses que a gente aos poucos a gente vai trazer para vocês hoje, o professor Flávio Harley traz para vocês Gengis Khan, professor. Pessoal, é um prazer falar sobre esse grande imperador, homem que em vida conquistou tanto, e o Império Mongol tornou-se o maior império já conquistado no mundo. Não teve Roma, não teve Pérsia, não teve Macedônia. Você sabia que o metal mais valorizado pelos chineses era o bronze? Diferente das outras civilizações que sempre adoraram o ouro. O maior império do mundo conhecido entre o século XII ao século XIV foi o Império Mongol, que começa com Temujin, que não é o nome de Gengis Khan, ele muda depois, com 30 e poucos anos ele muda o nome para Gengis Khan, né? Temujin, ele foi o maior imperador que o mundo conheceu. O cara era cruel, o cara sanguinário, mas o cara estrategista, tornou um exército mongol um exército nacional, transformou
homens, tribos, porque os mongóis eram vários grupos, vários clãs. Ele foi o primeiro separados. que teve essa ideia de juntar todos os clãs e montar um exército. E ele acreditava na ideia de um império de um homem só. Isso puxa um pouco dos persas, que tinham a ideia do império universal. O Gengis Khan, Temujin, ele sonhou um mundo em que somente um governasse, um império mundial. Isso seria no estilo herdade, né? Herdeiro, né? Isso. Aí o filho, né? Tanto que ia ter um Khan. O Gengis Khan, ele foi o maior do seu tempo. Ele viu o pai dele morrer, ele nasceu em 1162, isso. Ele viu o pai dele ser morto, tá? Ele viu o pai dele ser morto na frente dele com 13 anos, os pais morrendo mortos na frente dele. O clã dele abandonou ele, tá? Ele foi abandonado pelo clã, e aí ele cresce como um guerreiro, tá? Ele vai morrer com 66 anos, lá em 1227. Ele vai morrer com 1227, com 1227, 1226, vai morrer com 66 anos, tendo formado o império. O seu filho não faz muita coisa, ele governa há pouco tempo, não aumenta o império, mas o seu neto Kublai Khan, que é o famoso Kublai Khan das histórias do Marco Polo, é o cara que vai expandir o império. Vai chegar um ponto que vai do Golfo Pérsico até parte da Índia, tá? E vai do Mar Cáspio vai ali da Sibéria até ali próximo ali da Baixa Ásia. Então ele vai tomar todo um continente, toda a parte da Rússia ocidental e outros países, até mesmo ali na parte do Oriente Médio, até quase a Índia ali, parte da Índia, vai ser um império enorme. Você sabia que o herói Marco Polo nunca existiu? Foi baseado na história de Justiciano de Pisa, que conta a história de um ocidental na corte de Kublai Khan. Mas também tem que dar crédito pro Kublai Khan, porque segue o legado do avô. O que talvez vocês não estejam ainda ligando o fato à condição histórica daquele território é que grande parte daquela temeridade lendária da Rota da Seda, famosa Rota da Seda, era Gengis Khan. Muitos vendedores, porque ao contrário do nome, a Rota da Seda não vendia só seda. Não vendia muitas outras vendia coisas. Muitas outras coisas. A seda é o grande chamariz. Inclusive cultura também. Eles importavam cultura através dos utensílios domésticos, música. Pólvora, o macarrão. A alimentação principalmente. A seda é a mais famosa porque era o mais caro de tudo. Você ter o tecido da seda e você não podia transportar o bicho da seda. Não podia transportar, era proibido. Era proibido. Se fizesse isso, ia ser morto. Principalmente pelos cães. Eles não deixavam você ter essa retirada. Por quê? Porque eles acreditavam que era quase que uma coisa divina. Sim. Não, porque a seda, meu chapéu, né? Olha uma vestimenta de seda, ao nível que é. É um milagre, né? Um bichinho desse tamanho fazer tudo que ele fez. Com certeza. Tá, e aí gostaria que tu falasse um pouco da parte do domínio, do sonho dele de dominar a China. Vamos lá. A Mongólia, o Gengis Khan é da Mongólia, tá? Lá nas estepes mongóis, uma região ali da Ásia Central ali. O sonho de Gengis Khan, acho que desde os seus 30 anos, né? Desde que ele venceu os tártaros e ganhou o apreço dos chineses, era vencer a China. A ideia de tomar a China, não existia outra opção. Era tomar a China, seus olhos voltou para a China. Só que tinha um problema, que era a Grande Muralha. Aí daí vem a estratégia do cara. O que o cara faz? Ele organiza todo um exército, uma estratégia e toma parte da China, mesmo com a Grande Muralha. Mas o grande conquistador mesmo da China é o Kublai Khan, que chega porque ele invade a China, o imperador deixa a capital e vai para outra região, né? Mas Kublai Khan toma tudo. Não tem precedente, o império está assim gigantesco. Mas a China, por quê? Porque a China é linda, né? A China com aqueles tetos, os chamados pagodes, aquela coisa maravilhosa, aquela cultura milenar,
Não, é incrível, né? Que até eu, se estivesse na época dele, ia querer dominar a China. E como que a China, mesmo sendo devastada, conseguiu manter as suas raízes, né? E continuou com a sua cultura intacta até hoje. Intacta. Você sabia que o nome Gengis Khan é o segundo nome que Gengis Khan se deu? Seu verdadeiro nome era Temujin. Uma das coisas que eu gostaria de trazer para vocês é os famosos guerreiros de terracota. Lindíssimo. Que foi lá Xiaoming, né? Isso, que foi, né, os guerreiros Xian, né? Eles foram do imperador Qin. Sim. O imperador Qin que bolou essa estratégia pós-morte, seria praticamente uma cópia dos faraós. Sim. Mas enquanto os faraós levavam consigo todos os seus os empregados, os seus súditos, morria todo mundo junto. Morreu o faraó, ele matava toda a galera. Já o imperador Qin... Até as concubinas. Todo mundo. E o imperador Qin mandou fazer uma cópia de cada guerreiro que ele tinha, inclusive... E foi perfeito, né? Cada individual. Até dos moradores ele fez menorzinho. Cara, que absurdo. Né? Ele fez até dos moradores. Ele fez a sua tropa grande, né, no tamanho estatura normal, e os súditos de 60 centímetros de altura. E eles tinham braços de madeira, né? Então o tempo comeu. Isso é um patrimônio da humanidade. Já mostrando que para eles o exército era realmente acima das pessoas comuns. Impressionante que assim, é muito perfeito. É muito perfeito. Você vê a diferença de um soldado para o outro. E é sorte que ainda nós temos não temos muitos se estragaram ao longo do tempo, né? E foi encontrado por acaso. Um agricultor foi fazer um poço e acabou encontrando ali uns pedaços de argila, foi cavucando, foi cavando, a gente fala cavucando, né? Foi cavando e descobriu e chamou os arqueólogos, e agora já passa de 4.000, se eu não me engano, já passa longe de 4.000 unidades mas também tem as carroças, cavalos. Sim. Ele fez tudo e ainda lá na China existem as pirâmides que são pirâmides budistas, né? Muita coisa. As pirâmides são onde Shaolin, né? Muitos deles foram enterrados, pirâmides de terra. Sim. E muita coisa a China não deixa os arqueólogos cavarem. A China, então muita coisa ainda vai ser descoberta no futuro ainda. Sim, como ainda é um país muito ainda comunista, né? Muito fechado, o mercado é aberto, mas o Estado é fechado, eles não permitem. Como acaba então o reinado Khan? Século XIV, né? Aí não tem... Qual o motivo da queda dos impérios? Enfraquecimento da monarquia. Enfraquecer a monarquia, não conseguiu expandir, é o motivo da queda. A China demorou muito tempo para aceitar arma de fogo. Não. E assim, eles tinham uma política isolacionista, igual o Japão, né? O isolamento era a melhor coisa para eles. Por mais que tivesse uma relação comercial muito grande, eles eram isolados, né? O Japão também passou por esse problema de ficar parado no tempo com a sua... No final do século XIX para o século XX ainda tinha um shogunato ainda tinham traços dos samurais lá no início do século. Aí quando ocorre a Primeira Guerra Mundial é que eles se modernizam. Gente, ele tá chegando ao final, esse Falar Com de História, e esse vai ser o primeiro aí que a gente vai caprichar para vocês ali com as fontes, que o pessoal perguntou das fontes. Não, a gente consegue fontes. A gente vai colocar as fontes para vocês aí de pesquisa, não só dos Khans, mas também dos impérios chineses, terracota, sim, entre outras coisas que foram faladas hoje aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Falar Com de História. E esse não tem como ficar feliz, não tem como não se emocionar, porque não existe outro império que conquistou mais territórios do que o Império Mongol. Tem que dar todo o mérito para eles. E eu vou deixar para vocês aqui uma pergunta, né? Foi pedido fora do canal para a gente fazer um Falar Com de História sobre Primeira e Segunda Guerra, mas para isso acontecer você tem que deixar aqui nos comentários o pedido, porque senão aí fica um negócio do Disque Me Diz. É isso aí. Tem que estar registrado. Então, aqui. Se você é do canal Lenoportes, que curte o Fala Com, ou do Flávio Harley Games também, e curte o canal do professor e sabe que o professor faz crossover com o Lenoportes, temos um projeto brilhante do Fala Com de História. Por favor, deixa nos comentários
esse endosso sobre o que o assunto da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda. Ou, né, porque assim, ó, agora na nossa pauta vem aí Cleópatra. Cleópatra vai ser incrível falar dela. Tem detalhes muito importantes da vida dela. Então você como pode, estratégica. você pode endossar aí qual você vai querer, né? Você pode ratificar aí o seu votinho aí, escolhendo o próximo Falar com História, senão nós vamos continuar seguindo a nossa pauta. Vou só finalizar aqui lembrando vocês que aqui no canal Lennon Portes nós temos gameplays, nós temos entrevistas, nós temos quadros de humor, tá bom? E o Fala Com de História, que é aí a nossa menina dos olhos aqui do canal, tornou-se a menina dos olhos aqui do canal. O senhor convida o pessoal para conhecer o teu canal? Pessoal do canal Flávio Harley Games, pessoal que me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e no próprio canal do YouTube, eu faço um convite assim, com toda a convicção, para virem até o canal do Lennon Portes e ver nossos vídeos. Nós falamos sobre Idade Média, pegamos até um pouco do Egito, falamos do papado e hoje da dinastia dos Khans. E é interessante que vocês venham, por gentileza, participem e ter seu ponto de vista, porque eu sei que vocês curtem também. Eu sei lá no íntimo de vocês que vocês gostam de assunto de história, porque vocês me pedem para falar de história. E aqui eu tenho essa oportunidade, junto com meu amigo Lennon Portes, de fazer essa diferença. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo Falar com História. Valeu. Até mais.